Bom dia a todos as pessoas que nos assistem pela internet. Continuamos em quarentena, por isso nosso centro continua fechado, mas continuamos a realizar as palestras online. Enfim, tudo que nós passamos nesse momento, devemos ter sempre o pensamento elevado, lembrando sempre que nós temos o nosso Evangelho para consultarmos, como diz César Said. O Evangelho, ele não tem que ser apenas um livro de cabeceira, mas deve ser a nossa rotina, né? Deve ser o nosso roteiro do dia a dia. Então, pedindo a Jesus que abençoe a palestra da tarde de hoje e pedindo que abençoe Gustavo Costa, que trará o resumo dos seus estudos para a sua palestra, para a sua exposição. Que assim seja. Gustavo Costa, boa palestra. Olá, bom dia a todos. Certamente muitos de nós gostaríamos de estar aqui presente, nos vendo fisicamente, podendo interagir visualmente, mas esse não é o momento adequado para a gente fazer isso. Então a gente se utiliza da tecnologia para poder chegar aos lares, para poder chegar às pessoas. E a gente usa a imagem de Jesus na nossa tela mental, para que essa imagem seja a nossa conexão no momento em que você for assistir essa palestra, seja qual for esse momento. Que a imagem de Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, seja o ponto de união dos nossos pensamentos, o ponto de conexão com a espiritualidade amiga, protetora desta casa. Interessante ouvir o meu amigo Alexandre fazendo a abertura e citar que o Evangelho não deve ser um livro de cabeceira. O Evangelho deve ser o nosso roteiro de vida. E é exatamente sobre isso que eu me planejei para falar hoje. Falar sobre o Evangelho como roteiro de vida, falar do Evangelho como vivência, né? A vivência do Evangelho, como vivenciar o Evangelho. E quando eu fiquei me propondo a esse tema, porque estamos na semana de temas especiais, e a direção da nossa casa pediu que pensássemos temas especiais, temas que nos conectassem com a doutrina espírita de maneira mais profunda, temas que de alguma forma nos levassem a refletir sobre Jesus, sobre as máximas do Evangelho, sobre o seu ensinamento em nossas vidas. Então, quando fiquei pensando sobre isso, a primeira imagem que me veio, a primeira lembrança que me veio foi da passagem narrada por Mateus e por Lucas do jovem rico. É um jovem que procura Jesus, vira para o mestre ao encontrá-lo e fala: mestre, bom mestre, o que devo fazer para viver a vida eterna? E Jesus então lhe diz: por que me chamas bom? Bom só o Pai é. Agora, se queres viver a vida eterna, pratica as leis e os profetas, ou a lei e os profetas. A lei diz para você: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e a tua mãe.
faze isso e viverá. Ao que o jovem então olha para Jesus e fala, mas mestre, eu já guardo todos esses ensinamentos, eu os conheço e os guardo desde a minha adolescência. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver a vida eterna. Bom, se queres viver a vida eterna, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Jesus o convida a segui-lo. O jovem então se sente decepcionado porque aquilo era demais para ele. Ele então abaixa a cabeça e vai embora. E Jesus continua conversando com seus apóstolos sobre aquela situação, mas para nós basta pararmos por aqui e entendermos que Jesus estava dizendo para ele que existia uma diferença muito grande entre conhecer a lei, os profetas, os textos e vivê-la. E é exatamente esse choque que Jesus propõe a ele. Quando ele fala, você conhece tudo, bom, agora você quer viver, então você tem que se livrar disso tudo que te traz o apego. Por isso que ele fala dos bens materiais, porque aquela era a grande questão de apego daquele jovem. E me segue, ou seja, vem viver. E aí o jovem fraqueja porque ele não estava pronto para viver. No Livro dos Espíritos, questão 625, Kardec pergunta aos espíritos qual é o modelo ideal de perfeição, qual é aquele modelo que nós na Terra devemos almejar, devemos olhar, mirar. E a resposta dos espíritos ela é muito direta. Observa Jesus. É isso que os espíritos falam para Kardec. Observa Jesus. Ou seja, os espíritos colocam Jesus como nosso modelo. Portanto, conhecê-lo e viver de acordo com seus preceitos, para nós espíritas, porque o espírita é cristão, apesar de muitas das vezes não ser considerado, mas a doutrina espírita é uma doutrina cristã, né? É uma doutrina que tem por base todos os preceitos morais de Jesus e procura revivê-lo. Então, para nós espíritas, vivenciar a vida conforme orienta Jesus deveria ser o objetivo. E aí, nesse sentido, eu vou me socorrer aqui de um livro de Emmanuel. Emmanuel, o espírito mentor, protetor de Chico Xavier, e definitivamente um capítulo à parte quando se fala de Jesus. Se nós queremos conhecer Jesus na ótica da doutrina espírita, a gente precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente precisa ler Emmanuel. Mas eu volto a ele mais adiante. Num dos livros de sua psicografia, o livro Renúncia, na segunda parte desse livro, no capítulo 3º, tem uma passagem riquíssima, que eu vou ler aqui para vocês, um pequeno trecho, não vai ser um grande spoiler, espero que seja um estímulo para quem não leu esse livro, lê-lo, ou então relê-lo, aquele que já leu. E eu vou me permitir ler o que o espírito, o que Alcione, que era uma mulher encarnada em determinada época da história, fala sobre os ensinamentos de Jesus. Ela teria dito mais ou menos assim, segundo Emmanuel. Lá na Espanha, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é um erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada,
sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler, porém o mestre nos ensinará a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais versículos conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros que impende conhecer e empregar a benefício próprio. A passagem é de uma riqueza sem igual, não? E aí chama a atenção que ela coloca que não basta conhecer, é preciso meditar, sentir e viver nessa ordem. Então o Espírito de Alcione nos dá o roteiro de como viver o Evangelho. Se eu quero, como moço rico, viver a vida eterna, viver os ensinamentos de Jesus, eu preciso primeiro conhecer, eu preciso depois meditar, eu preciso então sentir, para então poder vivê-lo. Porque, ora, para eu poder viver algo, eu preciso estar consciente desse algo. Ninguém vive algo por acaso. Você não vai se tornar um cristão porque, por acaso, você começou a praticar isso ou a praticar aquilo. Você vai se tornar cristão porque você, num movimento consciente, fez uma opção de mudar seus hábitos, suas atitudes. De um modo geral, quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, e de forma semelhante, quando a gente olha para a doutrina espírita, muitas das vezes a gente enxerga nela só o consolo. É comum a gente dizer, nossa, como a doutrina espírita nos consola. Isso é 100% verdade. De forma semelhante, é comum a gente olhar para o Novo Testamento, por exemplo, ler o Sermão da Montanha, ler as bem-aventuranças e dizer, nossa, como esse texto me consola. Bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque encontrarão justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Isso é um consolo tremendo. Porém, como a própria Alcione, em outro trecho do livro, fala, imaginar que Jesus teria vindo à Terra apenas para consolar os homens, e de forma semelhante estendo eu, imaginar que todo o movimento de invasão organizada pelos espíritos para nos trazer a doutrina espírita é apenas nos trazer o consolo, é imaginar que uma criança precisa apenas de beijo e abraço no momento de uma dor. Sem dúvida, ela precisa do beijo e do abraço. Mas ela precisa também do suporte necessário para superar a experiência. De forma semelhante é o Evangelho. Ele não é só o consolo, ele é o suporte necessário para que a gente supere as experiências, para que a gente as viva e as supere. E aí, de forma semelhante, Jesus já havia dito isso. O evangelista Marcos, no capítulo 4, narra uma passagem em que Jesus teria dito mais ou menos assim, primeiro vem a erva, com o tempo, com o trabalho, vem a espiga. Com mais tempo e com mais trabalho, vem finalmente o grão do milho. Ele se referia, né? De forma semelhante a isso que o Espírito Alcione está dizendo. Para você viver o Evangelho, você primeiro precisa conhecê-lo. Depois você precisa meditá-lo, senti-lo para então vivê-lo. E vamos tentar rapidamente passar por essas 4 etapas no tempo que a gente tem, para fazer uma reflexão sobre essa vivência do Evangelho. Né?
Primeiro, quando a gente fala de conhecer. Ora, o primeiro passo para eu conhecer é ler. Eu preciso ler o Novo Testamento. Eu preciso ler os 4 evangelhos. Eu preciso ler Atos dos Apóstolos. Eu preciso me acostumar em ler as cartas de Paulo, por exemplo. Eu preciso me acostumar a ler esses textos. Eles precisam ser familiares a mim. Esse é o primeiro passo. Só para dar um exemplo para vocês, os 4 evangelhos somados são 89 capítulos. Se eu ler um capítulo por dia, em 3 meses eu li os 4 evangelhos. Um capítulo por dia não são mais do que 10 minutos de leitura atenta. Falo isso porque faço isso. E aí eu tenho mais ou menos ideia do tempo. Um capítulo por dia, somando os 4 evangelhos, no final de 3 meses eu li os 4 evangelhos. Se eu fizer isso ininterruptamente, ao final de um ano eu li 4 vezes os 4 evangelhos. Lendo um capítulo por dia. Então esse é o primeiro passo, eu preciso conhecer o texto, senão como é que eu vou saber efetivamente? Se eu viver apenas ouvindo o que alguém contou de Jesus, eu vou estar vendo a visão dessa pessoa de Jesus. E até porque quando a gente lê o Evangelho, a gente já está vendo a visão de alguém sobre Jesus. Porque Jesus não escreveu. Né? Os 4 evangelhos são obras de homens apaixonados pela causa de Jesus. Quando Jesus foi embora, ele deixou homens absolutamente apaixonados pela causa do reino de Deus. E esses homens apaixonados escreveram aquele livro, ou aqueles livros. Então, quando eu leio, eu já não estou vendo efetivamente o que Jesus fez ou falou em tudo, ou em totalidade. Eu estou vendo a visão de Lucas, eu estou vendo a visão de Mateus, a visão de João, a visão de Marcos. É a visão desses homens que eu estou vendo de Jesus. Os estudiosos do Evangelho vão falar do querigma. O querigma, entre outras definições possíveis, é a busca pela essência da mensagem de Jesus. É a busca que os teólogos, que os estudiosos dos textos bíblicos fazem para chegar na essência da mensagem do Mestre. O que efetivamente ele estava falando. Então, o primeiro passo é conhecer o texto. E para isso eu preciso lê-lo. Mas não basta apenas eu conhecer o texto. Eu preciso do contexto. Não basta só ler o texto. Porque se eu apenas ler o texto e for fazer dele uma interpretação literal do que ali está escrito, eu vou achar que eu tenho que arrancar o meu olho caso o meu olho seja motivo de escândalo. Ou eu vou ter que cortar fora a minha mão se a minha mão for motivo de escândalo, porque eu não vou entender o contexto em que aquilo foi dito. Então, o segundo ponto, ainda na ótica de conhecer, é buscar entender o contexto daquela época. Diversas Bíblias possuem explicações, anotações abaixo sobre isso, além de diversos estudos que existem. No nosso caso, como espíritas, Emmanuel é um exemplo maravilhoso para nos ajudar a entender esse contexto. Assim como o espírito Humberto de Campos, em diversas obras de Chico Xavier, assim como Amélia Rodrigues, no livro Primícias de Reino, pelo médium Divaldo Franco. Esses livros nos ajudam um pouco a entender o contexto. Eles vão até além do contexto. Mas eles também nos ajudam a entender um pouco o contexto. Porque eles explicam muitas das vezes o que acontecia naquela situação. Portanto, eu preciso entender quem eram os fariseus, quem eram os escribas. Qual era o papel de um cobrador de impostos. Por que as pessoas não gostavam do cobrador de imposto. Só para a gente ter uma noção de como o cobrador de imposto era complicado, lembra que tem uma passagem em que Jesus está andando no meio da multidão, um cobrador de imposto sobe numa árvore, Jesus o vê e fala, essa noite eu vou jantar na sua casa? E aí isso causa uma comoção geral, as pessoas, como que ele vai na casa de um cobrador de imposto? E o cobrador fala, metade dos meus bens eu dou para os pobres, e qualquer um aqui que tenha se sentido prejudicado por mim, pode vir que eu restituo em dobro. E Jesus, quando fala que vai jantar na casa dele, causa uma comoção. Você fala, mas por quê?
cobrador de imposto era assim, olha. Imagina toda aquela comunidade de pessoas sendo oprimidas pelos romanos. E aí o romano chegava lá e cobrava o imposto de todo mundo. Mas esse não era o cobrador de imposto. A que Jesus se refere. O cobrador de imposto era alguém daquela comunidade, ou seja, que estava sofrendo a pressão dos romanos igual todo mundo, só que essa pessoa tinha um pouco mais de condição financeira. Então ela chegava para o romano e falava assim, olha, para te poupar o trabalho, eu vou coletar o imposto para você. E vou coletar um plus a mais para mim. Então, se você cobrava 10, eu vou cobrar 11. Porque aí esse 1 eu vou tirar para mim. Só que você não vai ter que ter soldados, você não vai ter que colocar ninguém. Você só vai dizer que eu sou o cobrador e eu faço. Então, imagina como que aquelas pessoas olhavam para aquele seu companheiro que estava na mesma dificuldade, aproveitando a dificuldade para se aproveitar deles. Esse era o contexto do cobrador de imposto. Percebe o quão é importante a gente entender o escriba? O escriba, ele tinha o papel fundamental de escrever os textos. E muitas das vezes interpretar esses textos juntamente com o fariseu. Imaginando que mais de 90% daquele povo todo era analfabeto. Então eles precisavam de um escriba e de um fariseu para falar para eles da lei. Eram mais de 500 mandamentos que um judeu tinha que seguir naquela época. Portanto, entender o contexto é fundamental. Para eu entender as peças e o que Jesus está querendo dizer. Senão eu fico muito na superfície. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, capítulo 15, tem uma passagem que é muito conhecida de todos, em que Jesus teria dito algo como: não é o que entra pela boca do homem que o macula, mas é o que sai da boca do homem que o torna impuro. Essa simples frase, e o simples ler essa frase, mesmo sem conhecer o contexto, já nos dá uma ideia do que Jesus está dizendo. Ele está querendo dizer, olha, importante não é tanto o que você está comendo, o que é importante mesmo, efetivamente, é aquilo que você fala. Ok. Só que se a gente vai na passagem e entende um pouquinho mais do conceito, a gente vai alcançar de maneira mais profunda o que Jesus queria dizer. Essa passagem começa com os apóstolos junto com Jesus e uma quantidade imensa de pessoas em volta, incluindo os fariseus, que eram aquelas pessoas que faziam cumprir na perfeição, a aparência dos mandamentos. E aí os apóstolos falam, mestre, estamos com fome. E eles estão passando do lado de um milharal. Então os apóstolos vão até lá, pegam espigas de milho e começam a comer essas espigas de milho. Nesse momento, os fariseus falam, olha, veja os seus apóstolos, Jesus. Eles não seguem os preceitos religiosos para poder comer, porque eles não faziam a higiene adequada das mãos. As práticas religiosas daquela época eram práticas tremendamente segregadoras. Eram práticas que tinham um aparato externo tão grande e que eram custosos esses aparatos, que quando você olhava para a quase totalidade da população que era pobre, eles não podiam segui-lo. Ou então precisavam se endividar no templo, nos sacerdotes, junto aos fariseus, se endividar junto a eles para poder seguir a prática. Por exemplo, a purificação dos animais que eles iam comer em determinados dias. O templo era o local onde esses animais eram mortos e preparados de maneira sagrada. E aí você não podia pegar a sua cabra ou a sua pomba e levar lá para comer. Não. Você tinha que comprar a cabra ou a pomba que os sacerdotes, os fariseus, que eles tinham preparado. De forma semelhante, tinha todo um ritual complexo da higienização para você poder ter o alimento. Não era simplesmente a questão de lavar a mão para você não se contaminar, não botar a mão suja na comida. Não era isso. Não era a sujeira de tocou na terra e pegou na comida. Não era essa sujeira. Era uma sujeira da impureza da alma, vamos dizer assim. E aí eram tantos os rituais que as pessoas mais pobres não tinham a menor condição. E aí eles vão e falam isso para Jesus. Ou seja,
eles estavam falando, não, Jesus quando vai falar isso para eles, ele não está falando só do ato de falar. Jesus está indo muito mais profundo e falar da coerência e da hipocrisia. Por que da coerência e da hipocrisia? Porque logo em seguida, Jesus cutuca os fariseus, porque ele tirava as pessoas da zona de conforto e diz para eles assim: ora, para vocês é legítimo doar recursos para o templo e se isentar de honrar pai e mãe. O problema realmente é os apóstolos estarem comendo milho sem todos os preceitos religiosos? E o que Jesus quis dizer com isso? Aquela época, o honrar vosso pai e vossa mãe, que vem lá do Decálogo, né, vem lá de Moisés, o honrar o vosso pai e a vossa mãe não era como a gente muitas das vezes imagina, respeitá-los. Não era isso apenas. Sem dúvida, respeitar o nome do pai, da mãe, isso sempre. Mas, e além disso, quando os pais ficavam velhos e não tinham mais condição de trabalhar, e porque naquela época não existia aposentadoria nenhuma, não existia poupança de recursos para aposentadoria, iniciativa poupança privada, como não tinha nada disso, cabia aos filhos honrar pai e mãe, ou seja, sustentá-los na velhice. Muitas das vezes trazê-los para o convívio. Quando a gente vai ler alguns livros, psicografia de Chico Xavier, como Há 2000 anos, como Paulo Estevão, como Ave Cristo, né, que são livros daquela época, a gente vai ver em diversas famílias essa situação. Ou seja, os filhos mais jovens trazem os pais para viverem com eles. Porém, da mesma forma que hoje muitas pessoas têm dificuldade de lidar com os pais na velhice, naquela época isso também existia. E aí, os fariseus, numa interpretação da lei, diziam o seguinte: se você doar grande parte dos seus recursos materiais para o templo, para o sacerdote, ou seja, se aquele dinheiro que você usaria para cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice, você doar para o sacerdote ou para o templo, você está isento de ter que cuidar do seu pai e da sua mãe. Percebe o que Jesus está falando para eles ali? Percebe a profundidade em que Jesus está indo? Portanto, quando ele fala, não é o que entra pela boca que o macula, mas sim o que dela sai, Jesus não está se referindo apenas às palavras. Ele está indo muito além disso. Ele está falando o seguinte: não é a aparência que faz de você um homem religioso, mas são as suas atitudes que faz de você um homem religioso. Percebe o quanto que eu conhecer o texto e conhecer o contexto me faz aprofundar o entendimento? Então, a primeira etapa que o Espírito de Alcine cita quando ela fala de conhecer, é conhecer, é estudar o texto. Então, essa é a primeira etapa para quem quer viver o Evangelho. E volto a dizer, 10 minutos por dia eu leio um capítulo de um evangelista. Ao final de 3 meses eu li os 4 evangelhos. E se eu continuar assim, eu vou lendo e relendo, e cada vez conhecendo mais e dominando mais, e buscando cada vez mais entender esse contexto. É um processo, como Jesus relata em Marcos. Primeiro a erva, depois a espiga, para então o grão. É um processo. A segunda etapa que Alcione fala, após conhecer, ela fala que é preciso meditar o texto. Ora, quando a gente lê o texto, entende o contexto, é como se abrisse uma janela na nossa mente. Né? É como se a gente conseguisse vislumbrar mais longe através dessa janela e observar a profundidade daquele ensinamento de Jesus. Então, quando ela fala que o passo seguinte a conhecer é meditar, é que não basta eu pegar ali 10 minutos por dia e ler o texto apenas. Pronto, fechei e acabei. Não. Reserva tempo para meditar um pouco sobre o que você leu naquele dia. Bom, mas que tempo? A vida está corrida. Todo mundo toma banho, não é isso? Às vezes o momento do banho é um ótimo momento para meditar sobre. Em algum momento a gente vai deitar e dormir. Em algum momento a gente vai lavar a louça.
Ainda mais nessa época de pandemia, aquelas pessoas que estão podendo ficar em casa, porque tem uma parcela grande que faz parte dos serviços emergenciais e aí precisam trabalhar. Mas lavando uma louça, lavando uma roupa, usar um tempo para meditar sobre aquilo que você leu. Porque esse ato de meditar vai mostrar para você essa janela que se abriu quando você lê o texto e o contexto. Por isso que o segundo passo que Alcione coloca é: medita sobre o texto. Amplia o entendimento dele. Né? Faça comparações na sua mente. Pega o contexto daquela época e traz para o contexto de hoje. Como é que seria isso hoje? Eu li o texto, honrar pai e mãe, então a questão da doação para o templo não tem, trazia para casa, dificuldade de trazer para casa, dificuldade com os pais. Medita sobre isso. No caso, nós espíritas, temos outras informações para incluir nessa meditação. A lógica da reencarnação, a lógica do plano reencarnatório, a lógica da ninguém nasce com um pai e com uma mãe de graça, né? Tem uma relação ali a ser trabalhada. Pegando apenas um exemplo de uma passagem, um trecho. Isso não é nem o capítulo 15 inteiro, isso é só um pedacinho do capítulo 15. Olha quanta coisa para meditar sobre. Porque Alcione fala: conhece, medita, sente e vive. Nesta ordem. Não dá para pular etapa. Então, após meditar, ou seja, após criar o hábito de diariamente ler, diariamente criar um espaço para, quando voltar ao trabalho, na condução para o trabalho, meditar sobre, pensar sobre. E quando a gente está falando meditar aqui, não é entrar na pose de lótus, cantar o Om, isso tudo é ótimo também, mas não é disso que ela está falando, é refletir sobre o texto. E aí ela vem e coloca o terceiro momento, que é o momento de sentir. Ou seja, eu fiz todo o trabalho racional, eu fiz todo o trabalho intelectual, só que agora eu preciso sentir. E aí lá na frente eu falei que Emmanuel é um capítulo à parte. E realmente Emmanuel é um capítulo à parte. Quando nós pegamos os romances mediúnicos, Ave Cristo, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, a gente não tem só o romance, a gente tem um conteúdo doutrinário, a gente tem portas que se abrem. Quando a gente pega esse livro Renúncia, que não é da época de Jesus, mas que nos traz reflexões profundas sobre o Evangelho, como essa que eu li no início, ele nos abre uma porta imensa para, se eu faço o trabalho de conhecer e se eu faço o trabalho de meditar, eu conseguir começar a sentir. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel vai comentar um trecho do evangelista João que fala assim: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Quem o poderá seguir? Duro é esse discurso, quem o poderá seguir? Isso teria sido uma frase de Jesus para os seus apóstolos, quando eles ficam chocados quando Jesus traz a mensagem do reino. Porque choca. Amar ao inimigo, perdoar a ofensa, oferecer a outra face. Obviamente que isso choca. Né? E aí Jesus teria dito para eles: duro é esse discurso. Quem de vós poderá segui-lo? E aí Emmanuel, quando ele começa a comentar isso no livro Caminho, Verdade e Vida, num dos capítulos, né, ele vai dizer assim: as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam para viver o Evangelho. As palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam para viver o Evangelho. Eles podem servir para conhecer, quando muito. Mas não bastam para viver o Evangelho. Para viver o Evangelho, você precisa ir além das palavras brilhantes e dos artifícios intelectuais. E aí ele continua dizendo: o problema é de quem pode ouvir a divina mensagem. Quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Como o moço rico. O jovem rico, ele não pôde ouvir. Ele conhecia. Mas ele não estava pronto para ouvir a mensagem.
O ouvir a mensagem é o sentir. Eu conheço o texto, eu conheço o contexto, eu medito sobre ela e aí eu sinto. Por isso que Emmanuel fala, o problema é quem pode ouvir. E esse ouvir é ouvir com o sentimento, é ouvir com o coração. Só assim a gente vai atingir a raiz da questão do Cristo. Que escute aquele que tem ouvidos de ouvir, que veja aqueles que têm olhos de ver. Já assim nos ensinava o Mestre. Por isso que ele vai dizer, quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a e então seguindo-lhe os passos. Ou seja, para que eu possa efetivamente seguir os passos, ou seja, viver o Evangelho, eu preciso, depois de conhecer e de meditar, eu preciso sentir essa mensagem. Porque aí eu vou tirar do campo da razão, como fala Emmanuel, eu já conheci, eu já meditei, então, ou seja, eu já fiz todo o trabalho brilhante intelectual. Só que aí eu tenho que sair da esfera intelectual e vir para a esfera do coração. Eu preciso sentir. Eu preciso perceber a alegria, os momentos de alegria e os momentos de tristeza que a mensagem traz. Os momentos de alegria com todos os consolos que a mensagem me esclarece. Os momentos de tristeza quando eu percebo a dificuldade. Que não basta eu amar aqueles que me amam. Porque se eu amar aqueles que me amam, o que eu faço de diferente dos fariseus? Porque esses também amam aqueles que os amam. Sede bons, como bom é vosso Pai Celestial, que faz com que a chuva caia para os bons e para os maus. Faz com que o sol nasça para os justos e para os injustos. Então, no momento de sentir, eu vou perceber toda a alegria, por exemplo, quando o Espírito puro Gabriel aparece para Maria e fala: alegra-te, Maria, o Senhor é convosco. Ele veio. Isso nos enche de alegria, saber que ele veio. Saber que o governador do nosso planeta, que muito antes do mundo ser ele já era, ele veio e nos mostrou o caminho. Como falam os Espíritos, ele é o modelo. Então essa alegria, ela me vem. A alegria que Jesus ensina Bartolomeu a sentir. No livro Boa Nova, do Espírito Irmão X, tem uma passagem muito bonita. Muito bonita. Quem tem o livro, vai lá e pesquisa. Porque Bartolomeu era conhecido como um apóstolo triste. Porque ele ficava sempre pensando no reino do futuro. Ele não conseguia enxergar a alegria, porque ele falava assim, mas vai ser muito difícil vivenciar isso, Jesus. Isso é doloroso. E aí Jesus termina a passagem dizendo para ele, Bartolomeu, o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro, enterrou num terreno, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno. Ou seja, o conhecimento, a meditação e o sentimento da Boa Nova em si deveriam ser os motivos de alegria. E aí vem a quarta etapa. Porque uma vez que eu conheço, conhecendo, eu medito sobre o que eu estudei, o que eu li. Meditando, eu internalizo no meu nível de sentimento as minhas dificuldades, aonde eu consigo, aonde eu não consigo. Como seria fazer, à medida que eu começo a me visualizar tentando perdoar o outro. Ainda não consigo fazer na prática, mas eu imagino aquela pessoa com quem eu estou magoada e eu me vejo mentalmente desculpando ela. Eu me vejo mentalmente não desejando mal a ela. Isso é o sentir. Aí eu estou pronto para viver. Aí eu estou pronto para praticar. Eu lembro, uma vez na casa, isso
1990, 1991, eu era bem mais novinho do que eu sou agora, tinha bem mais cabelo do que eu tinha agora, não tinha barba, muito menos branca. E eu estava na casa, lá na vitrine do Leblon. E era de tarde, eu cheguei cedo, porque eu ajudava as senhoras na arrumação do bazar. E aí, após isso, acabava o bazar e eu ficava lá esperando para a reunião pública. E nesse dia tinha ficado apenas eu e a tia Vera, fundadora da nossa casa. E ali sentado, conversando, né? Você não tem muito o que falar, eu queria falar alguma coisa, a gente vai falar besteira. E aí eu virei para ela, tinha acontecido um desses crimes hediondos, né? E aí eu virei para ela e falei assim, puxa, tia Vera, se uma coisa dessa acontecesse comigo, eu conseguiria superar, mas se acontecesse com alguém da minha família, eu acho que eu teria uma reação violenta. E aí ela disse assim, Gustavinho, meu querido, o diminutivo era um hábito dela, de maneira muito carinhosa, se referia a todos, né? Aura era Aurinha, né? Iolinha, Regininha, Gustavinho, era a forma carinhosa como ela nos envolvia. E ela falou, Gustavinho, querido, torço para que isso nunca aconteça. Mas, como nesse mundo, infelizmente, essas expiações às vezes fazem parte, ou as vicissitudes da vida às vezes podem nos levar a isso, bota na sua mente, sempre você agindo de acordo com Jesus. Porque se infelizmente isso acontecer, pelo menos na sua mente você já plasmou uma atitude do Mestre. Eu só fui entender essa fala dela muitos anos depois, quando eu li Renúncia. E aí eu entendi que ela estava falando para eu começar a criar o hábito de sentir, para poder viver. Porque quando a gente atinge o status de viver, o Evangelho, é como Emmanuel fala no seu texto que eu li. Aí o Mestre é o nosso companheiro de caminhada. Ainda aqui nessa casa, uma vez, né, para a gente poder encerrar, falando da vivência, uma vez eu fui fazer uma visita ao leprosário de Curupaiti, aonde lá vivia o Amazonas Hércules. Amazonas Hércules, como o nome já diz, ele era um homem do estado do Amazonas, e Hércules porque ele era fisiculturista, então ele tinha aquele corpo todo moldado, forte, né? E ele pegou a doença de hanseníase, ou a lepra, como pejorativamente muitos chamavam. E essa é uma doença que destrói o corpo. Se hoje em dia o tratamento não é fácil, vamos imaginar isso há 30, 40 anos atrás. E ele então vindo para o Rio, lá nesse local, que era em Curupaiti, onde essas pessoas que tinham essa doença ficavam, ele começa a montar um centro espírita e começa a envolver e acolher aquelas pessoas, à medida que ele vai perdendo partes do próprio corpo para a doença. E eu, jovem, fui com outros jovens da casa, acompanhado da Marina Ohana, minha tia Marina, e fomos visitá-lo. Nós fomos fazer uma entrevista para o grupo de evangelização da casa. E quando a gente chegou lá, ele já não tinha mais os dedos, mas ele tinha lápis amarrado, porque ele usava aquilo para ligar para as pessoas. Naquela época ainda tinha um telefone de disco, né? E ele botava o telefone aqui, ele lia mensagens de esperança para as pessoas. E muitas das vezes também nessas ligações recebia doações para aquele complexo de pessoas com doença de hanseníase. E pouco tempo depois dessa visita, que nos impressionou demais a força e a energia que esse homem tinha, ele foi muito gentil e amável conosco todos, que lá fomos, eu vi Divaldo falando dele. E Divaldo, conversando com ele, se permitiu revelar que em determinado momento ele dizia assim, mas, Amazonas, eu vejo que a sua dor às vezes é profunda. Nesses momentos de dor física profunda, como você faz? Aquele homem que passava grande parte dos seus dias levando mensagens de esperança a outros por telefone. Aí ele disse assim para Divaldo, Divaldo, quando a dor se faz profunda, nesse momento eu falo baixinho comigo, Senhor, Senhor, e eu tenho a certeza de ouvir Jesus me responder,
Amazonas, eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso é viver o Evangelho. É conhecer o texto. É meditar. É procurar senti-lo. É procurar perceber como fala Jesus para os seus apóstolos. O discurso é duro. Porque ele vai contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo tão arraigado em nossas almas. Mas é começando a senti-lo e é começando a plasmar na minha mente a vivência do Evangelho, que aí sim eu vou começar efetivamente a praticá-lo e a viver o Evangelho. Então essa é a minha reflexão e o meu estímulo para vocês que nos escutam. Que nós possamos, de maneira consciente, criar a prática de conhecer, de meditar, de sentir o Evangelho. Porque fazendo assim, a gente vai começar a vivê-lo. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, esteja conosco agora e sempre. Obrigado, Gustavo, pelas suas reflexões. Então, vamos fazer uma prece de encerramento, pedindo: Jesus, auxilia-nos a conhecer-te, a conhecermos o teu Evangelho de luz, com clareza, para que possamos meditar com profundidade sobre a tua vida, para sentirmos o teu amor, para podermos viver e servir como tu serviste ao nosso próximo. Nos dê coragem, superando em todos os momentos o medo que temos por muitas vezes para colocar o teu Evangelho em prática no nosso dia a dia. Assim, te pedimos que nesses momentos tu esteja conosco, para que possamos realizar um pouco que tu realizaste. Agradecemos aos espíritos que trabalham conosco na casa, Rita de Cássia, aos espíritos que dirigem o nosso trabalho. Agradecemos a Kardec por codificar os ensinamentos que esclarecem ainda mais o teu Evangelho. E, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, que assim seja.